Romanos capítulo de número 1, carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, e versículo número 16, versículo de número 16, glória a Jesus. Essa palavra veio ao meu coração logo que eu cheguei aqui na igreja hoje. Versículo de número 16. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem. Primeiro, dos judeus e também dos gregos, e também dos brasileiros, e também dos brasilienses, e também dos baianos, e também dos piauienses, e também dos paranaenses, dos paulistas, de todos, e todos aqueles que acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pai, nos dê uma palavra que venha do seu coração. Nós estamos aqui para falar aquilo que o Senhor colocar na nossa boca e na nossa mente, para transmitir ao teu povo e àqueles que estão nos assistindo. Fala mais uma vez, porque tu não reúne o seu povo sem um propósito, sem um projeto. No nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Irmão, nós estamos vivendo hoje um dia atípico, né? Um dia onde a gente estamos vivendo uma perda aqui na igreja, de uma pessoa muito querida da igreja, muito amiga de todos, mas na sensação de que Deus sempre recolhe os que estão bem. Eu disse aqui de manhã que essas pessoas que estão acometidas de Covid, é crente, e bate e volta para casa, é porque não estão preparados. Mas os que estão preparados, Deus está aproveitando e levando. Aí pode dizer assim, então não quero me preparar agora. Você erra. Você tem que estar preparado. E aí nós sentimos a falta, sentimos a perda, mas pelo outro lado nós temos uma esperança. A gente vê alguns irmãos desesperados quando morre alguém, um desespero. Às vezes quer parar tudo. Irmão, Paulo diz que nós temos a esperança. Todos nós estamos caminhando para isso. A pergunta aqui nessa noite é: quem é que está na fila agora? Quem é o primeiro dos que estão aqui dentro? Alguém vai estar em primeiro lugar. Não sei se pode ser eu, pode ser você. Não, mas é o jovem, pode ser um jovem também. A morte não tem cor, raça, idade, ou sexo, não, ela vem e leva. O importante é a pergunta: quem é de nós que está na fila? Nós estamos numa fila. Quem é que está na frente? Quem está com a senha mais próxima agora? Então nós não podemos ser, como o apóstolo São Paulo disse, nós não podemos ser com aqueles que não têm esperança, não. A Bíblia diz, bem-aventurados são os que já dormem. Crente não morre, crente dorme. Jesus disse, eu vou ali acordar o meu amigo Lázaro que está dormindo. Crente está dormindo, e vai chegar a hora que Deus vai mandar que ele levante e ressuscite. E a Bíblia diz que a ressurreição primeiro, que é a ressurreição do justo. Por um lado nós sentimos a falta, é óbvio, é claro, a família tem que chorar, tem que lamentar a morte do seu ente querido, mas com esperança. Sem esperança não, nós temos a esperança, porque não é evangelho para nós, não tem valor nenhum. Se nós não vivermos nessa certeza, de que o dia que esse corpo, que Paulo diz que é uma casa, esse tabernáculo que o apóstolo São Paulo diz que é feito por mão, que é humana, quando ela se desfazer, Paulo diz assim, lá no céu tem uma preparada, não feita por mão de homem no céu. Então, nós temos que ter essa certeza, não temos que ficar desesperado, nem com medo, nem apavorado, porque só vai acontecer aquilo que Deus já determinou. Eu sempre digo o seguinte, crente não é peru do Natal que morre na véspera. Quem morre na véspera é peru de Natal.
O crente, ele vai para a eternidade na hora que Deus, o salmista diz que Deus tem os seus dias contados. Estão todos contados diante de Deus. Então Deus contou o número da irmã Ruth, disse é hoje, e levou para o céu. E ela certamente hoje, agora, está em outra dimensão, não tem mais nada a ver com isso aqui. Passou, nunca mais existirá uma nova Ruth, nunca mais, é única. Nunca mais aparecerá alguém com a sua digital, não, é única. Não aparecerá nunca mais, nesse plano terrestre, que nunca mais aparecerá uma Ruth, porque agora ela está nos braços de Jesus, descansando no Senhor. Então vamos com pesar, mas sem desespero, porque essa é a vida é essa. A morte é uma certeza. A única coisa de se escapar dela é se nós tivermos a sorte de estarmos na geração do arrebatamento. Eu não sei se nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. Eu acredito que não, porque a igreja do arrebatamento é uma igreja que não é essa igreja que nós estamos vivendo, essa igreja totalmente desconectada daquilo que é espiritual. A igreja do arrebatamento é uma igreja que está conectada com aquilo que é espiritual, uma igreja que está vivendo o céu aqui na terra. Se somos a geração do arrebatamento, o índice de pessoas que vão ficar são muito grande. Eu acredito que não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é levar todos nós para a sua presença, mas para isso a igreja precisa acordar da inércia. Nós estamos vivendo dias tão difíceis e tem crente aí dormindo, em berço esplêndido, achando que está tudo bem, que é assim mesmo. Tem até aqueles que tiraram férias no Covid, eu tirei férias. Tem crente que não tem mais nenhuma responsabilidade com os cultos. Nenhuma. A responsabilidade dele é zero. Ele aproveitou a pandemia para mostrar a sua falta de interesse com as coisas de Deus e com os cultos da igreja. E aí eles têm um álibi. Qual é o álibi? Não, é o Covid. Se os crentes respeitassem a Deus e obedecessem a Deus o tanto que eles obedecem decreto de governo, não ia ficar ninguém, é todo mundo para o céu. Como os crentes são bons para obedecer decreto, mas não a beleza, mas tem uma dificuldade tremenda de obedecer a palavra de Deus. Se tivéssemos medo da Covid, o tanto que temos medo de pecar, todos nós íamos para o céu, porque está todo mundo com medo do Covid, mas poucos têm medo do pecado, que é uma serpente que está matando e vai matar. E Jesus certa vez disse, você não deve temer aquele que mata o corpo só, mas vocês devem temer aquele que mata o corpo e tem o poder de lançar sua alma no inferno. E aí tem muitas pessoas aproveitando, achando se essa pandemia durar, pronto, durar, não tem mais nenhum compromisso com Deus e com a igreja, com nada, nem com congregação, nem com nada. Eu estou obedecendo o decreto. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. Deus não chamou para descanso. Deus nos chamou para um desafio. A igreja está sendo desafiada a mudar essa situação, porque já está comprovado que o governo não dá conta dessa doença. Está comprovado, são apenas paliativos. Tem gente tomando vacina e está morrendo no outro dia. Tudo indica que essa vacina aí parece não garante muita coisa não. A minha imunização veio do Senhor que fez os céus e a terra. Vai tomar vacina? Vou. Até mesmo porque vai ser o caso obrigado a você tomar. Porque se você não tomar essa vacina, daqui a pouco você não faz mais nada. Você não viaja, você não entra em alguns lugares, vai ter que apresentar uma carteira. Mas se não é isso, eu não ia vacinar coisa nenhuma, porque a nossa confiança está em Deus. Nós temos pessoas que foram vacinadas e partiram para a eternidade. Mas Deus dá jeito nisso. Eu pensei que eu ia ouvir pelo menos um amém. Deus é o único que pode dar jeito nessa situação. Ele é o único que tem o imunizante para destruir essa doença. Ele tem autoridade para destruir essa doença. E Ele está esperando que a igreja tome uma posição com choro, com clamor e com oração. E não estamos de férias. Férias de 1 ano e poucos meses já. Nós não estamos de férias. Nós não estamos de férias. Durante essa pandemia eu não perdi um culto na igreja. E não vou perder. Só a morte me tira da igreja. Então outra coisa não vai me tirar da igreja. Eu não fiquei um culto em casa. Fiz tudo que era para ser feito. E estou aqui.
tive Covid, descobri porque fui num teste e disseram que eu tinha tido Covid, mas não senti nenhuma dor na unha. Para a glória de Deus, amém? Não, é fé, é confiança no Senhor, amém? Paulo vai dizer, não me envergonhe do Evangelho, porque esse é o poder de Deus. Ora, para entendermos isso que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo, no versículo 16, nós precisamos entender os dias em que Paulo falou isto aqui. Precisamos voltar à história e vivemos a sociedade de que Paulo viveu e que falou esse texto. Paulo viveu numa sociedade que ser cristão ou ser seguidor de Jesus Cristo não valia menos do que nada, 0,0,00. Paulo fala de uma sociedade que ser cristão era ser considerado a escória da sociedade. Paulo está falando de um tempo em que ser cristão, ou então da seita do Nazareno, até aí eram conhecidos pela seita do Nazareno, do homem de Nazaré, o que revolucionou o Che Guevara da época, que mudou toda e mexeu no sistema religioso. Fazer parte desse grupo não tinha nenhuma vantagem. Por quê? Fazer parte do grupo que Paulo está se referindo, não me envergonho do Evangelho quando ele citou essas palavras, era ser considerado como esterco deste mundo, era ser considerado como pior do que ser vermes. O cristão naquele tempo, ou os seguidores de Cristo, ou os seguidores da seita do Nazareno, eles não tinham acesso a um direito de governo. Eles eram totalmente execrados da sociedade, eles não tinham valor algum, nenhum, era zero. Eles eram considerados como a classe C ou a classe D da sociedade, ou seja, só os que não tinham valores sociais, eram aqueles que iam atrás desse Nazareno. Os mais renomados da época, que iam à procura de Jesus, eles iriam de noite, como foi o caso de Nicodemos, que procurou Jesus de noite para que ninguém visse ele entrar e para conversar com alguém que era conhecido como forasteiro, como ruaceiro, como criador de tumulto, como alguém que veio para desobedecer a elite da religião da época, que era muito forte. Então, ser seguidor de Jesus não era nenhuma vantagem. Mas Paulo levanta a sua voz e diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Cristo. Hoje é muito fácil falar isso. Hoje nós não temos perseguidores. Hoje nós estamos em todas as camadas sociais. Você vai na presidência da República, tem crente lá. Você vai no Senado, está cheio de crente. Você vai na Câmara de Deputados, está cheio de crente. Você vai na Câmara Distrital, está cheio de crente. Você vai no Supremo, você vai em todos os órgãos governamentais, tanto do Poder Legislativo, Executivo ou Judiciário, tem crente para todo lado. Você entra nas faculdades, tem crente sendo professor. Você vai no banco, tem gerente de banco que é crente. Hoje nós somos amigos do governador, somos amigos do secretário do governador, e é crente, é um servo de Deus. Então hoje nós não temos nenhum problema. Não temos nenhum problema. Dura naquele tempo, se você ser cristão, você não tinha direito a uma identidade. Você era conhecido como os carnibais. Eles pegavam o texto da Bíblia, quando Jesus disse: aquele que come do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte em mim.
ele dizia que eles entravam na caverna, os cristãos iam para a caverna, e eles eram considerados carnibais, eles comiam a carne um do outro. Mas hoje não, hoje é muito fácil ser cristão nessa sociedade que nós vivemos hoje, somos amigos do rei. Mas naquele tempo não era assim. Esse tipo de gente não entrava, não era convidado para entrar em lugar nenhum. Eles eram totalmente rejeitados. Eles eram tidos como uma praga, como uma lepra no meio da sociedade. Mas Paulo não era qualquer um. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Era um escriba, um fariseu da primeira qualidade, um homem que era poliglota na época, falava todas as línguas do seu tempo, era um catedrático que aprendeu aos pés do maior ensinador da época, que era Gamaliel, e ele fazia parte da elite, ele estava lá no meio dos grandes, ele fazia parte do palácio do governo, do palácio, ele fazia parte da sociedade religiosa, ele era um fariseu, era de uma seita e de uma etnia que era muito aclamada, muito vista, muito aplaudida em Israel. E Paulo agora se converte a esse evangelho e perde totalmente isso. Ele disse, aquilo que eu tinha como ganho, eu tenho hoje como perda, importa quem ganha Cristo. Esse Paulo que, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi um dos mentores daquele que tornou o primeiro mártir da história do cristianismo. Ele não pegou pedra para atirar em Estevão, mas ele fez parte daquela turba que estava ali, que apedrejou aquele rapaz que pregava a Cristo, que pregava acerca do Nazareno. É tanto que a capa dele cai aos seus pés. Este homem cheio de autoridade, junto das autoridades, ele estava por cima, como diz por aí, por cima da carne seca. Ele estava indo para Damasco, e a Bíblia diz que ele tinha carta na mão das autoridades, e a carta que ele tinha na mão era dizendo, pega e prende todos aqueles que você encontrar, que são seguidores desse Nazareno, pega e prende, e se ele resistir, mate. E Paulo vai para Damasco com esse intuito, de mostrar sua autoridade, mostrar o seu poderio, mostrar a sua posição no cenário religioso e governamental da sua época. Mas naquele dia, Paulo não sabia que a sua vida ia mudar de forma tremenda, porque ele ia encontrar com o Nazareno, aleluia, ele ia encontrar com aquele que tem autoridade para mudar a vida do homem, para transformar este homem. E a Paulo cai do cavalo, mas ele já cai convertendo. Ele escuta uma voz, mas quando ele escuta aquela voz, ele diz, quem é Senhor? E para um judeu chamar alguém de Senhor, só conhecendo a autoridade dessa pessoa. Um judeu não chama qualquer um de Senhor de qualquer forma, mas quando um judeu chama alguém de Senhor, é porque ele reconheceu a autoridade nessa pessoa. Paulo apenas ouviu a voz, alguns viam um clarão, e outros ouviam uma voz, e Paulo ouve uma voz que diz, Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões, ou seja, duro é para ti enfrentar esse poder invencível, esse poder não se vence, esse poder é invencível, porque, e quem fala comigo, quem é Senhor? Jesus disse, eu sou Jesus, aleluia, eu sou Jesus a quem tu persegues. E Paulo naquele dia teve a vida totalmente transformada. A Bíblia diz que Paulo, quando levantou, não tinha mais a visão, a sua visão tinha sido retirada, mas ele ouviu uma voz. Você sabe por que Paulo se tornou? Porque Saulo se tornou um grande Paulo, porque ele começou a obedecer no início. Ele já cai do cavalo dizendo, quem é Senhor? Ele já reconhece que ali está falando com ele alguém que é muito mais poderoso do que ele. E quando aquela pessoa diz, procure a cidade de Damasco, vá para a rua chamada direita, entra numa casa que eu estou te dando o endereço, e vai aparecer lá um homem simples que Paulo jamais sentaria,
com Ananias. Ananias era um discípulo daqueles mais simples, mas vai entrar um homem lá e vai orar e vai devolver a sua visão, e a sua vida nunca mais será a mesma. Paulo entendeu que agora a sua vida de arrogância, de prepotência, cheio do eu e da religiosidade, tinha se jogado por terra, porque agora uma vida transforma, algo transformador entra ali na sua vida e faz a sua grande transformação. Por que Paulo entendeu que o Evangelho é o poder de Deus? Primeiro, que Paulo entendeu que o Evangelho são as boas novas de Deus, que o Evangelho não é uma invenção de uma mente de qualquer pessoa, mas o Evangelho, ele é algo que nasceu no coração de Deus. Então Paulo disse: eu entendo que o Evangelho é o poder de Deus, porque ele é algo que não veio da mente de homem, não foi criado na mente de um ser humano, mas o Evangelho é as boas novas de Deus para a humanidade. Jesus Cristo é Emmanuel, que é Deus conosco. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus, porque Paulo percebe que o mentor e o cabeça do Evangelho está vivo, ressuscitou dos mortos e não foi vencido pela morte. Paulo entende que o Evangelho é poder de Deus, porque o mentor do Evangelho, o cabeça da igreja, que é Jesus, ele é o único na história que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e agora está sentado à destra de Deus, e ele intercede por nós. Paulo disse: esse Evangelho é poder de Deus. Os gregos estão pedindo um sinal, escândalo para os judeus, mas para nós que pregamos a Cristo, a cruz de Cristo, poder de Deus e transformação para os homens. Paulo entende que agora a sua função era de divulgar um Evangelho que não nasceu derrotado, de um Evangelho que não nasceu na mente de uma pessoa derrotada, mas o Evangelho é fruto, é cria da mente principal, da mente mais poderosa deste universo. O Evangelho é Deus falando através de Jesus Cristo. Foi lido aqui hoje no texto dessa noite, no capítulo 5 de 2 Coríntios, diz que Jesus estava em Deus para reconciliar este homem consigo mesmo. Paulo entende que o Evangelho não será vencido, que o Evangelho não será derrotado, que o Evangelho que foi perseguido pelo Coliseu romano, pelas turbas romanas que tentavam matar, pela Inquisição da Igreja Católica, que mais matou crente na história do universo. Ele entendeu que tudo isso não ia vencer, porque o Evangelho não nasceu para ser vencido, o Evangelho nasceu para vencer todos os seus obstáculos. Por isso que ele está dizendo: eu não entrei num projeto falido. Paulo está dizendo: o Evangelho é poder de Deus, porque eu não entrei num Evangelho falido. Eu não entrei numa filosofia vinda de um coração, de uma mente de um homem, mas eu investi em algo que nasceu no coração de Deus, e tudo aquilo que nasce no coração de Deus, nasce para vencer. Deus não lança nada para ser derrotado, todos os projetos de Deus vencerão, todos os obstáculos. O Evangelho o Evangelho é a maior confissão de algo que não se vence, porque se o Evangelho fosse vencido, ele teria sido vencido nos primórdios, mas não venceu, porque Paulo diz: por isso que isso é poder de Deus, por isso que eu não me envergonho desse Jesus, por isso que eu não me envergonho desse Jesus que salvou a minha vida e que transformou a minha vida. Evangelho é poder de Deus. Paulo disse: o Evangelho é poder de Deus, porque o mentor dele é o Alfa, é o princípio. O mentor dele é o Alfa, princípio, é o Ômega, é o fim.
ele está dizendo que esse, que prega esse evangelho, que é poder de Deus, porque no mentor do evangelho, converge o começo de todo e o fim de todo. Paulo entende que alguém que consegue mudar a história do universo, alguém que consegue mudar o calendário que havia na época, alguém que disse: sem mim nada podeis fazer. Essa é a pessoa que criou e que inventou o evangelho, porque lá no princípio ele era, lá no princípio ele já estava, na formação de todas as coisas, na formação do homem. A Bíblia diz que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem. Jesus estava lá, e sem ele, João disse, nada do que foi feito se fez. Paulo entende que o evangelho não é um projeto falido, o evangelho não é uma filosofia que vai começar e que vai terminar. Não, ele vai dizer: o evangelho é poder de Deus, porque ele vence filosofia, ele vence todas as culturas, ele vence todas as coisas, e o mentor dele venceu a principal inimigo, que é a morte. Aonde está a morte? Os teus agrilhões, porque a morte foi vencida pelo mentor do evangelho. Você não entrou num projeto falido. Tem crente cabisbaixo dizendo: estou derrotado. Você não está derrotado, sabe por quê? Porque o teu projeto é projeto de vitorioso, o teu projeto é projeto de vencedor. Paulo tem tudo para se levantar no meio de uma sociedade totalmente com tendências de servir a deuses. Mas Paulo disse: há um único Deus, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Por isso que o meu projeto não será vencido. Alguém olhava para Paulo e dizia: mas não é possível. Paulo, que teve todo o preparo para ser um fariseu, para ser um cara da religião, para ser um cara aplaudido, deixar tudo isso. Ele disse: tudo que eu tinha como ganho fica como perda para ganhar a Cristo. Porque Paulo dizia: toda filosofia, toda religião, toda a cultura, isso tudo será vencido, mas o projeto que eu entrei, o evangelho, não será vencido, porque ele é o poder de Deus para a demonstração da autoridade do Espírito Santo. Você não entrou num projeto vencido, você entrou num projeto que vai vencer. Paulo diz: o evangelho é poder de Deus, ele que garante a vida eterna. O evangelho é a única coisa que garante a vida e a salvação. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. O evangelho é a única verdade. Toda verdade humana é paralela, mas o evangelho não. O evangelho é uma verdade exata. Toda verdade. Jesus disse: eu sou o caminho. O evangelho é poder de Deus, porque Jesus abriu um caminho para você passar. O evangelho é poder de Deus, porque ele é o único que tem autoridade de colocar na sua vida a semente da vida eterna. O evangelho, Paulo disse, o evangelho é poder de Deus, porque mesmo a filosofia, mesmo o socialismo, pode mudar a vida de algumas pessoas, mas isso só muda por fora. Mas o evangelho não, o evangelho é o poder de Deus, porque ele tem a autoridade de mudar o homem de dentro para fora. Estava em um discurso uma grande personalidade socialista. Passa um mendigo na frente, e aquele cara empolgado naquele discurso, naquele auditório, olhou para aquele mendigo e disse: olha, o socialismo é melhor que existe no mundo, em tudo é o socialismo, porque ele tem autoridade de pegar esse mendigo aí e colocar nele uma roupa nova. E lá tinha um crente, levantou a mão e disse: eu conheço um mais poderoso.
O seu socialismo tem autoridade, sim, de pegar a roupa suja desse mendigo e colocar ele com uma roupa limpa. Mas eu conheço um que não só tem o poder de trocar a roupa dele numa roupa limpa, mas ele tem poder para transformar a alma dele e fazer dele um cidadão do céu. Paulo está dizendo, eu reconheço o evangelho como o poder de Deus, porque ele tem autoridade de trazer liberdade aos cativos. De encontrar um homem como Nazareno, excluído pela sociedade, excluído pela família, mas ele encontrou com Jesus, e aquele homem foi totalmente transformado. A Bíblia diz que quando a cidade chegou para ver o que tinha acontecido, aquele homem estava vestido de uma roupa nova, sentado aos pés de Jesus, e todos se admiraram. O evangelho tem o poder de fazer com que o homem volte para a sociedade. O gadareno, que era excluído da cidade, excluído da sociedade e da família, ele chega para Jesus e diz, Jesus, agora eu estou transformado, deixa eu te seguir. Jesus disse, não, vá para a tua casa. Às vezes eu fico pensando, quando aquele gadareno saiu de casa, ele saiu de casa certamente pelas algemas da polícia, porque a Bíblia diz que ele quebrava todas as cadeias que vinham nos seus braços, ele quebrava, e eles iam para o sepulcro para viver. Aquele gadareno vivia de se alimentar das vísceras humanas, ele entrava nos cemitérios, e ele cavava aquelas covas e comia as vísceras dos defuntos que ali estavam. Ninguém queria ficar perto dele, mas quando Jesus transformou, quando ele encontrou aquele que é maior do que a filosofia, é maior do que a psicologia, é maior do que todo que você possa imaginar, quando ele encontrou alguém que tem um evangelho de transformação, ele volta para sua casa. Às vezes eu fico pensando aquele homem batendo na porta da casa e dizendo assim, olha, alguém está batendo na porta, mas quem é? Alguém ouviu a voz. Jesus transformou o homem, mas não transformou a voz dele. Ele chega na casa e bate, e alguém diz, não sei se a mulher, se a mãe, ou se o pai, a Bíblia não diz se ele era casado, entendamos que ele é casado. Bate na porta. Quem está falando? É o gadareno, aquela mulher já deve ter ficado misericórdia, e agora? Mas quando ela abriu a porta, ela viu um homem totalmente transformado. Quando ela abriu a porta, que olhou, ela viu um homem mais transformado, e disse, o que aconteceu? Ele disse, eu encontrei com um homem que tem poder para mudar. O evangelho tem o poder da transformação. O evangelho tem poder de entrar na vida do ser humano e fazer dele uma nova criatura. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque pela filosofia, pelo conhecimento eu sei que acontece alguma coisa, mas o que eu tenho visto através do evangelho eu não posso me envergonhar, porque esse evangelho é poder de Deus para transformar o mais vil pecador. Esse evangelho tem poder. Por que Paulo não se envergonha? Porque uma prostituta que foi levada a Jesus, não importa a maneira que você vá a Jesus, o importante é chegar a Jesus. Certo dia pega uma mulher no adultério, uma sociedade totalmente machista, uma sociedade totalmente tendenciosa, porque se tem adúltero, tem um adúltero, mas cadê o adúltero? Não, o adúltero fica em casa, o adulto pode, a adúltera não pode. Pegaram aquela miserável lá, escorraçada, com pedra na mão. A religião não deu jeito nela, a filosofia não deu jeito nela, as práticas religiosas não deu jeito para ela, levam ela a Jesus. Jesus está escrevendo no chão, uma turba de gente com pedra na mão dizendo, vamos matar, porque essa não tem jeito. Essa foi encontrada no ato do adultério, sim, e a lei de Moisés diz que deve ser apedrejada. Eles não estavam errados, eles não estavam cometendo nenhum crime, diga-se de passagem. Aquela turma lá não estava cometendo nenhum crime, a lei de Moisés mandava apedrejar, então eles não iam ser culpados por causa daquilo. O que eles estavam fazendo lá, a lei mandava fazer. A única coisa que ele estava fazendo errado é que o adúltero devia estar ali. Ninguém adultera só.
Para ver um adultério tem que ver um parceiro. A única coisa que eles estão errados ali é por causa dessa situação. Eles não estão preocupados com o adúltero, porque o adúltero estava lá. Mas naquele dia, aquela mulher pensou que o dia seria o dia da sua morte. Mas no caminho dela, apareceu o autor da vida. Jesus apenas com uma palavra diz: aqueles que não têm pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. E ali, aquela palavra foi tão penetrante, que os hipócritas ali se converteram na hora. A palavra de Jesus fez com que todos aqueles hipócritas jogassem as pedras no chão. Todos vão embora. Fica Jesus e a mulher. Aquela mulher certamente esperando que Jesus ia dar uma sentença para ela. Um adenos aqui. Tem pessoas que acham que aquilo ali pode pecar. Ah, mas quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ah, é? Mas escuta o final da história. Ela levanta, Jesus levanta a cabeça e diz: onde é que estão os teus perseguidores? Porque quando eles interrogaram a Jesus por que devia tirar pedra, Jesus disse: olha, a lei manda, mas aqui está quem vai substituir ela. Eu vim aqui para substituir. O Evangelho tem o poder da substituição. Aqui está quem vai morrer na cruz do Calvário por ela. Onde estão os teus acusadores? Foram embora, todos. E o Senhor, o que vai fazer comigo? Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então esse negócio eu não vou julgar porque quem não tiver pecado nem a pedra, mas quem não a tem que se converter. A mulher recebeu a absolvição da morte, ela encontrou com a vida não deixou ela morrer, porque quem ia morrer pela mulher era Jesus, ele é o cordeiro da substituição. Porém Jesus disse: mulher, vá e não pratique mais o adultério. Isso não quer dizer vai e não peques mais, porque aquela mulher cometeu o pecado. Todos nós pecamos todo dia. Ah, mas aquela mulher depois que saiu dali nunca mais pecou. Não, ela continuou pecando, mas ela foi livre do adultério. Jesus diz: nunca mais faça essa prática. Ela passou a ser uma seguidora de Jesus. E aquela mulher que ia ser apedrejada, aquela mulher que ia ser morta, mas ela encontrou aquele que tem o poder da vida. Por isso que Paulo disse: eu não me envergonho desse evangelho, porque ele está além da filosofia, está além de qualquer coisa. Ele é poder de Deus que transforma aquilo que a filosofia não transforma, aquilo que a sabedoria das faculdades não pode fazer. O evangelho tem poder para fazer. E aquela mulher se tornou a primeira missionária da história do cristianismo. Aliás, além de ter se tornado a primeira missionária, ela foi a primeira mulher que viu. Foi os primeiros olhos humanos da terra que viu Jesus após a ressurreição. Foi ela. Mas por que isso? Porque ela encontrou com aquele que tem poder. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus porque não existe nada que ele não possa fazer. O evangelho é poder de Deus porque ele transforma com a palavra. A Bíblia conta a história de um cobrador de imposto chamado de Zaqueu, que ele foi ter com Jesus. Ninguém gostava daquele cara. Eu gosto do evangelho, porque o evangelho dá oportunidade para aquilo que a gente acha que não presta. O evangelho tem esse poder de persuadir pessoas que não valem nada. Pessoas que não valem absolutamente nada. Pessoas que a sociedade diz assim: esse não tem mais jeito. Não tem jeito, até que ele não encontre com um carpinteiro de Nazaré.
Porque o carpinteiro de Nazaré dá jeito em qualquer móvel velho quebrado que não presta mais. Se passar na carpintaria do Nazareno, vai se consertar. Eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho dá oportunidade que a filosofia não me dá. Eu gosto do Evangelho, porque o Evangelho me dá oportunidade que a sociedade não me dá. Aí Jesus diz assim, olha, eu pego o cara no monturo, pego esse cara na sarjeta, transformo a vida dele e sento ele em cima do altar, junto com os meus príncipes. Paulo tem convicção, o grande Paulo, o catedrático, o sábio, está dizendo, eu estou perdendo tudo isso, porque eu encontrei alguma coisa maior, eu encontrei com aquele que tem a autoridade de tirar minhas angústias, minhas mágoas, todas as minhas frustrações. Por isso que Paulo escreve e diz, lança sobre ele as suas ansiedades, porque ele sabe cuidar de você. Jesus é o maior psicólogo da história, é o maior psiquiatra da história, é o melhor conselheiro da história. O salmista, ou seja, o profeta Isaías vai dizer, ele é Deus forte, ele é conselheiro, ele é o príncipe da paz. Se está faltando paz na tua vida, se está faltando paz na tua casa, convida Jesus Cristo, o autor do Evangelho, que Ele vai trazer paz para a tua casa e para a tua família. Jesus encontra com Zaqueu. Zaqueu era o tipo do cara que ninguém queria estar perto dele, ele era odiado por todos. Ele era um cobrador de imposto. Ele não só cobrava o devido, mas cobrava mais. Ele podia cobrar o que ele quisesse. O cara estava, não, estou devendo 10% de imposto. Não, eu quero 20%. E o cara tinha que pagar os 20%. Ele pegava 10% para o governo e ficava com 10%. Isso era um roubo? Não, isso era uma desonestidade. Mas ele podia fazer aquilo. A lei dava garantia para ele fazer aquilo. Ele cobrava o que ele quisesse. Mas ele deu um azar. Ele encontrou com Jesus. Ele conversa, Jesus está em cima da figueira, ele é baixinho, era um pioense perdido lá em Israel. Zaqueu, o que você está fazendo aí? Eu estou assistindo o culto. Zaqueu, hoje eu fiquei com vontade de jantar na tua casa. Jesus, que maravilha, recebeu o Senhor. E os hipócritas dizendo, daí, se ele fosse pecador, ele não ia comer na casa de Zaqueu. Se ele fosse quem ele disse que ele estava entre os rabinos, entre os sacerdotes, não estava conversando com esse cara, ainda mais jantar na casa dele. Mas o Evangelho se caracteriza como o poder de Deus, porque vão conversando os dois. E a conversa que Jesus vai conversar com ele é tão poderosa, que quando chega dentro de casa, sem Jesus falar nada, Jesus não falou de imposto, não falou de nada. Jesus está falando do poder do Evangelho, do poder transformador. Quando ele chega que coloca o pé dentro de casa, ele olha para Jesus, Jesus, se eu alguma coisa tenho defraudado alguém, eu não disse que roubou alguém, ele disse que defraudou, cobrou mais. Se eu tenho feito isso, e ele sabia que tinha feito, só que Jesus não diz nada, porque Jesus não lança em rosto, Jesus lança a palavra. O Evangelho não lança em rosto, o Evangelho lança a palavra. Ele diz, Jesus, se eu tenho defraudado algumas pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais. Vou pegar tudo que eu tenho e vou dividir em 4. Vou dividir em 5 partes. Vou ficar com 1 e vou dividir 4. Jesus, o texto não fala nada. Jesus apenas disse, hoje entrou salvação nessa casa. Porque esse era um filho de Abraão, que estava perdido e se encontrou.
esse é o poder de transformação que o Evangelho produz na vida das pessoas. Por isso que Paulo está dizendo, o Evangelho é poder de Deus. Fique tranquilo, porque você não entrou num projeto falido. O Evangelho é infalível. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra o Evangelho de Jesus. Então fica tranquilo, eu não entrei num projeto falido. Eu entrei num projeto que tem começo, que tem meio e tem fim. Eu entrei num projeto que estava lá no princípio. Deus disse que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. Quando esse mundo não existia, Deus já tinha lançado um projeto do Evangelho. Esse Evangelho conseguiu vencer todos os obstáculos dos homens. Todos. Século 21, o Evangelho continua sendo pregado, o mais lido na história da humanidade. Porque o Evangelho é poder de Deus. Paulo está dizendo, eu não me vergonho de ser crente. Se você tem vergonha de ser crente, para tendo um pecado. Porque tem crente que não consegue nem dar paz ao pé dos outros, fica com vergonha. Tem crente que a gente encontra com ele em algum pai do Senhor, irmão, ele fala, passeou. Ele tem vergonha de dizer que ele é crente, ele tem vergonha de andar com a Bíblia. Se você se envergonha de ser crente, Deus vai se envergonhar de você naquele grande dia. Nós não temos, eu disse aqui esse dia numa mensagem, nós não somos pessoas que não temos prazer. Tem pessoas que olham para os crentes, esses crentes não têm prazer, não bebe, não fuma, não joga, não prostitui, não vai festa, não vai balada. Seus oprimidos, nós vivemos uma vida muito boa. Sabe por que nós vivemos uma vida muito boa? Porque eu não preciso de nada para viver, eu não preciso de droga, de prostituir, eu não preciso ser infiel à minha esposa para viver, eu não preciso de cachaça, eu não preciso de uísque, eu não preciso de cocaína, eu não preciso de maconha, eu não preciso de nada disso. Por que você não precisa, pastor? Porque livre sou. Vamos ficar de pé. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, aleluia, não preciso disso, nós não precisamos, nós temos uma vida, ei, pensa você que nós temos uma vida monótona, não, nós temos uma vida de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, somos livres. Posso levantar a mão e dizer, sou livre, porque o sangue de Jesus me libertou dos meus pecados. Meu nome está escrito no livro da vida, e brevemente, quando a angelical trombeta, nesse mundo eclugir, o meu nome eu ouvirei. Passarão ao terra e o mar, mas permanecerá Jesus. O meu nome vai na glória. Oh, glória! O meu nome eu ouvirei. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus. Aleluia. Sou livre, somos livres. Só os livres bate palma e glorifica a Deus. Eu quero fazer um convite aqui. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo? Alguém que esteja afastado, alguém que precisa de converter o Evangelho, voltar para Jesus, reconciliar com Jesus, formar uma aliança com Deus? Tem alguém? Está vindo um rapaz ali, vem rápido, rapaz. Glória a Jesus. Tem mais alguém que quer isso? Quer mais alguém? Tem mais alguém? Aleluia. Aproveita a oportunidade e converta o Evangelho. Aproveita a oportunidade e converta a Cristo. Hoje é a tua chamada, hoje é a tua oportunidade. Está vindo mais um rapaz aqui, é isso mesmo? Deus abençoe. Fica aqui, meu filho. Ali, ó. Vai para lá. Aleluia. Glória a Jesus. Onde está mais uma pessoa? Aleluia. Onde está mais alguém para Cristo?
Onde está mais alguém que quer converter o evangelho? Vem aqui na frente. Hoje é dia da salvação, hoje é dia de libertação, hoje é dia de transformação. Hoje é dia de encontrar com teu Deus, escrever o seu nome no livro da vida e ter a sua salvação garantida. Onde é que está mais um desviado? Alguém que se afastou da casa do Senhor e o momento é esse, não fica desviado, você já está correndo muito risco. A pandemia podia ter pego e você já está morto uma hora dessa. Deus te deu vida para você estar aqui. Para quê, pastor? Para converter o evangelho, para pedir perdão dos teus pecados, e é Jesus que perdoa pecado. Nós não perdoamos, mas Jesus perdoa pecado. Não tem mais alguém? Nós vamos orar por esses dois rapazes aqui que estão convertendo, voltando para Jesus. A igreja estende as mãos para cá. Senhor Deus, aqui estão os teus servos, estão crendo no evangelho, crendo no evangelho, Senhor, através da tua palavra. O evangelho que é poder de Deus para a transformação de pessoas. Deus, em nome de Jesus, perdoa o pecado desses jovens, escreve o seu nome no livro da vida, e que a partir de hoje eles possam crer no evangelho que transforma, que muda, que faz a diferença na vida deles, Pai. Receba a tua presença e que o seu nome seja escrito no livro da vida, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus.